Bom dia, tudo bem? Como estamos? Que a paz de Deus esteja conosco. Para essa manhã, nós iremos continuar falando sobre o profeta Isaías. Então, convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 65. Nós iremos ler do versículo 17 ao 25. Isaías, capítulo 65, versículos 17 ao 25. Todos acharam? Diz assim: Pois crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas nem serão mais recordadas. Mas alegrai-vos e regozijai-vos para sempre no que eu crio, porque crio alegria para Jerusalém e júbilo para o seu povo. Exultarei por Jerusalém e me regozijarei pelo meu povo, e ali nunca mais se ouvirá voz de choro nem voz de clamor. Ali não haverá mais criança que viva poucos dias, nem velho que não complete seus anos, porque morrer aos 100 anos será morrer jovem, mas o pecador será amaldiçoado aos 100 anos. Eles edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão longos como os dias da árvore. E os meus escolhidos desfrutarão das obras das suas mãos por longo tempo. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E acontecerá que responderei antes de clamarem, e os ouvirei quando ainda estiverem falando. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá feno como o boi, e a comida da serpente será o pó. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Essa é a tua palavra, Senhor, e te pedimos nessa manhã. Seja conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, é um texto conhecido por nós, texto que já ouvimos algumas vezes, de repente não diretamente pelo profeta Isaías, mas muito em Apocalipse. Lembramos desse texto quando falamos ou ouvimos sobre novos céus e nova terra. O que eu acho interessante sobre esse texto, quando eu estava estudando sobre ele, é a ideia de frustração, expectativa e desejo. Muitos de nós temos expectativas, esperamos coisas. Isso é normal, comum, de toda a nossa parte, esperarmos ou termos esperança em alguma coisa. Só que também experimentamos, às vezes, de grandes frustrações, sejam elas por questões pequenas ou então por questões que são até relevantes. Seja frustração por esperar uma promoção no trabalho que não acontece, mesmo quando existe um grande empenho atrelado àquilo ali. Seja uma frustração por esperar uma palavra amiga de alguém, quando às vezes a gente espera ter isso, né? Ou se demonstra que precisa disso. Ou até frustração por coisas que são pequenas, como às vezes participar de um amigo oculto e se empenhar em dar um presente e receber algo que você não esperava. As frustrações, elas são do nosso cotidiano. Elas existem. E muitas das vezes, para a gente atenuar a dor da frustração, a gente trabalha na expectativa. Então, quando eu espero pouco, eu me frustro pouco. Ou quando eu tenho uma sólida expectativa de que aquela outra pessoa, de repente, fez o seu melhor, independente daquilo que a gente receba, existe ali uma baixa frustração. Só que a grande questão é lidar com a expectativa quando existe uma grande promessa atrelada ali. Essa é uma grande dificuldade. Imagina, por exemplo, num momento de grande fome, você sentir o cheiro da sua comida favorita. Então é alimentada ali uma grande expectativa. Você está sentindo fome e você sente aquela comida sendo preparada, você sente o cheiro e aquilo vai te envolvendo de modo que você chega a um ponto e fala assim, eu preciso comer essa comida. E quando você come, ela não está muito boa. Ou não tem sal, ou tem sal demais, não sei. Ou seja, aquela grande expectativa foi frustrada. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar nessa manhã.
sobre frustração e expectativa. Por quê? Porque a mesma coisa aconteceu com aquele povo. Lembra que no domingo passado, quando nós estávamos falando sobre o povo de Israel, a profecia de Isaías era para um povo que estaria no cativeiro. E a profecia tem várias, até porque dentro do que nós estudamos, existe uma divisão no livro do profeta, 3 divisões, na verdade, que vão falar de momentos específicos atrelados às motivações das profecias desse profeta. Então, a primeira parte, que vai mais ou menos até o capítulo 39, está falando de juízo. Juízo que aquele povo iria passar por conta dos pecados que eles estavam cometendo. A segunda parte, que vai do capítulo 40 até o 55, fala sobre o que nós falamos no último domingo, o alimentar de uma esperança por conta do cativeiro. Aquele povo estava sofrendo no cativeiro e eles estavam sendo alimentados de uma esperança de um retorno. E foi sobre isso que falamos no domingo passado, do quanto que eles deveriam esperar esse retorno, de que eles seriam reajuntados independentemente do local onde eles estavam. Só que a parte final do livro de Isaías é destinada a um povo que já voltou do cativeiro. Um povo que teve a sua esperança alimentada durante aquele período de exílio. E eles se encontram agora com uma dura realidade. Eles voltaram, só que eles não receberam aquilo que eles esperavam. Se cumpriu a promessa. Só que o que eles enxergam na realidade estava muito distante da expectativa que eles criaram durante o exílio. Então, o povo voltou do cativeiro, foram grandes anos de sofrimento, por conta de coisas que eles mesmos fizeram. Então, o cativeiro ele foi, sim, obra da mão de Deus, por conta do pecado do povo, de idolatria e por várias questões. Só que eles foram alimentados de esperança durante esse momento e a esperança aparentemente se cumpre. A palavra de Deus se cumpriu. Eles retornaram e nesse retorno, com a euforia do retorno, muitas coisas começaram. Aquele povo foi reunido novamente, começaram a reconstrução dos muros e do templo, o culto ao Senhor voltou, só que eles começaram a se deparar, principalmente quando a poeira começa a baixar, da euforia, que haviam ainda as dificuldades. Que, sim, o templo foi reconstruído, mas ele estava muito distante do templo que era. E havia uma grande frustração. O povo estava, sim, de volta na sua terra, mas ainda havia injustiça. O povo tinha voltado, mas a morte ainda era presente. Ainda passavam por grandes dificuldades, dificuldades que eles talvez só esperariam que aconteceria por questões externas, mas havia injustiça dentro do próprio povo, causada pelo próprio povo. Então eles se deparam com uma realidade que estava muito distante da expectativa que eles criaram durante o período do cativeiro. Quando o profeta fala sobre esse texto que a gente leu, é justamente para esse povo que estava perdendo o ânimo de que o retorno ele seria um cumprimento de uma promessa. De um povo que, quando retornou, achou que todas as dificuldades acabariam. Mas foi um povo que, quando voltou e a poeira baixou e a euforia cessou, eles começaram a perceber que as coisas estavam muito distantes daquilo que eles esperavam. Essa terceira divisão, vamos dizer assim, do livro de Isaías é para um povo que sofre. Um povo que sofre mesmo após o cumprimento de uma promessa. Ela é não dada para um povo distante, essa é a grande questão. Não é um povo que está distante de Deus, muito pelo contrário. É um povo que se empenha ao culto, que se empenha ao retorno, porém é um povo cansado e confuso. Cansado porque passou por muitas coisas e confuso porque esperava que as coisas estariam melhores e não estavam. E é para esse povo que Isaías profetiza, que Deus fala por meio da boca de Isaías. E é sobre isso que nós iremos falar hoje.
Antes da gente começar a expor o texto, existe uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente para entender aquilo que está escrito. Como é dito, é uma profecia. E nesse contexto, Isaías ele se vale de coisas do seu cotidiano para explicar uma coisa que ele nunca viu. Então é muito importante que nós tenhamos um pouco de paciência para entender o que de fato ele está querendo falar. E aí existe uma pequena analogia que é a da placa e do caminho. Muitas das vezes existe uma placa que uma placa indica um caminho. E muitas das vezes nós prestamos muito mais atenção na placa do que no caminho que a placa indica. Então, os irmãos que são ansiosos e curiosos, que querem fazer pergunta no meio da pregação, eu prometo a vocês que a gente vai falar sobre placas durante a EBD. Então, em outras aulas de EBD, nós iremos falar abertamente, com o tempo, sobre as placas. Mas hoje nós iremos falar sobre o caminho. Então, que nós venhamos ter a nossa atenção no que ele aponta e não necessariamente no que ele está dizendo. Mas a gente vai entender. Veremos durante a exposição muitas semelhanças com Gênesis. E é muito interessante, eu falei isso na última pregação, que o texto de Isaías, ele tem algumas lembranças de Gênesis, algumas lembranças do período de Moisés, e ele é o profeta, considerado um dos profetas mais messiânicos que existem, então ele se volta para falar de Cristo, e também, por conta de toda a esperança que é prometida, é um profeta escatológico. Então nós vemos Isaías, a palavra de Isaías, passando por 4 períodos: na criação, na libertação do povo da escravidão, naquele momento que eles estariam passando do pré-exílio, exílio e pós-exílio, a vinda de Cristo e a consumação de todas as coisas. E hoje nós iremos falar sobre essa consumação. Então o versículo 17, ele diz assim: pois crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Isso é uma conexão direta com o versículo anterior. A gente lê o finalzinho do versículo 16, se você olhar aí para cima, vai dizer assim, ó. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus verdadeiro, porque os sofrimentos passados já estão esquecidos e escondidos dos meus olhos. Aí ele vai dizer por quê? Porque eu crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas, elas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. E aqui nós vemos um anúncio do início da redenção. E esse é o princípio da nossa redenção, de que haverá novos céus e terra, e nesse novos céus e nova terra não haverá lembrança das dificuldades passadas. E quando ele diz novos céus e nova terra, ele está falando sobre a totalidade da criação. Ou seja, essa palavra de criação, de que eu crio, é a ideia de que haverá sim uma nova criação. E aí por isso que eu falo da conexão direta com Gênesis. Deus criou lá em Gênesis, e aqui por meio do profeta Isaías ele diz: eu crio novos céus e nova terra, de modo que aquilo que existe, as dificuldades da vida, os problemas, as lembranças e frustrações, as falsas expectativas, elas não encontrarão lugar aqui. O interessante é que quando ele diz que não serão mais lembradas, as coisas passadas não serão lembradas e nem haverá mais recordação, não é que ele está dizendo que haverá uma amnésia. E aí a gente começa a falar de placas e caminho. Ele não está falando de que haverá uma plena amnésia, de que não lembraremos de nada. Não é essa a ideia. A ideia é que não tem como conciliar nesse novo céu e nova terra uma plena presença de Deus com o pecado, que traz a frustração, que traz a tristeza. Então ele está dizendo que as coisas que eles passaram, as dificuldades que eles viveram, não encontraria lugar nesse novo céu e nova terra. De que eles estariam num lugar em que haveria plena paz. E aí ele faz uma grande conexão com o próximo verso, e a gente lê o versículos 18 e 19 que dizem:
Mas alegrai-vos e regozijai-vos para sempre no que eu crio. Porque crio alegria para Jerusalém e júbilo para o seu povo. Exultarei por Jerusalém e me regozijarei pelo meu povo, e ali nunca mais se ouvirá voz de choro e nem voz de clamor. Então, quando ele diz que as coisas passadas elas ficarão para trás, não haverá lembrança, é porque haverá alegria. E ele vai usar de fato esse contraponto para dizer: se há alegria nesse novo céu e nova terra, não pode haver tristeza. Então essa tristeza, ela será abandonada. Essa frustração, ela vai ficar para trás. Por quê? Porque esse novo céu e nova terra é um lugar de alegria. E é muito interessante quando ele fala de alegria, a gente faz uma conexão direta com a criação também. Lembra quando Deus cria e toda vez que ele termina de criar o que ele fez naquele dia, ele diz que se agradou o Senhor do que fez. E o Senhor estava contente com aquilo que ele fez. É mais ou menos esse o sentido. Essa alegria, esse regozijo que ele diz que vai ter, que o povo terá, quer dizer, é um convite para participar com Deus da alegria de tudo aquilo que será criado. É um convite de contemplar toda a criação e se alegrar com aquilo que vai ser visto. É um aprofundamento desse contentamento, essa expansão da alegria que se chega a nós. E é muito importante entendermos também que essa alegria por tudo aquilo que é criado não é só de nós por aquilo que vermos, não é só de nós para Deus, mas é também de Deus para conosco, ou de Deus para aquele povo. O texto diz que Deus vai se alegrar, vai se regozijar com o seu povo. Então, o povo, o que ele está querendo dizer é que essa transformação no povo seria de tal forma, esse novo céu, essa nova terra seria de uma forma tão profunda, que Deus se alegraria plenamente do seu povo. Haveria alegria nele por aquilo que ele viria do povo, pela comunhão que ele teria com aquele povo. É uma conexão direta, uma lembrança de que aquele povo, naquela terra, naquele novo mundo, vamos dizer assim, não teriam mais as mazelas da vida, não teriam mais as tristezas e as frustrações daquilo que eles enxergavam. É muito interessante que o texto também diz que não haveria mais clamor e nem choro, porque ele fala de uma mudança interna e externa, de que aquele povo ele não teria mais motivo para clamar e aquele povo não teria mais motivo para chorar. E quando eu digo interna e externa, porque o choro a gente entende que é uma tristeza que vem de dentro. Então, é como se fosse uma manifestação física, vamos dizer assim, de uma angústia interior. E o clamor, ele é ao contrário. É uma manifestação física de algo que é externo. A gente clama por algo que a gente vê, por uma aflição externa, e o choro interno. Então, não haverá nada, esteja fora ou dentro daquele povo. Não haveria nada fora ou dentro daquele povo que os levassem a tristezas, a necessidade de clamor. Então ele fala de uma nova realidade, de uma transformação de um mundo em que as coisas seriam plenamente diferentes. Ele fala de um novo momento em que aquele povo estaria em plena alegria com tudo aquilo que estava ao seu redor, com pleno equilíbrio interno, de modo que não haveria necessidade de angústia, que eles viriam coisas que os tornariam alegres. E eles seriam de tal forma que também alegrariam a Deus. Quando a gente chega no versículo 20, a gente chega a partir daí, até o versículo 25, Deus vai falar sobre o motivo pelo qual aquele povo teria alegria. Então, a partir do verso 20, aí o 21 do 20 ao 25, são razões que traria alegria àquele povo. E o versículo 20 diz: ali não haverá mais criança que viva poucos dias, nem velho que complete seus anos, porque morrer aos 100 anos será morrer jovem, mas o pecador será amaldiçoado aos 100 anos. E que ele utiliza algumas formas de falar para apresentar um conceito a como que a vida seria naquele novo mundo. Não é que nesse novo mundo haveriam crianças. Não é necessariamente isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é que
não morreriam mais crianças com poucos dias, de modo que não haveria mais a tristeza ou essa injustiça que nós enxergamos de algo tão ruim que é uma criança de poucos dias morrer. Ele diz que nesse novo mundo, nessa criação, nessa nova criação, não haveria essa dor que a gente observa hoje, infelizmente, com facilidade, e que aquele povo, naquela época, também passava por isso, que é a tristeza de perder uma criança. A promessa aqui é que isso não aconteceria naquela realidade, naquela nova criação. O que Deus diz é que esse tipo de dor não encontraria lugar nesse novo mundo. E quando ele diz que morrer aos 100 anos seria morrer jovem, não significa que haverá morte. Ele não está dizendo que haverá morte nesse novo mundo. O que ele está querendo dizer é que, se por algum acaso fosse possível morrer, e se alguém morresse aos 100 anos, seria uma pessoa que morreu muito jovem. É mais ou menos essa a ideia. E quando ele fala que não chegar aos 100 anos será uma maldição, ou o pecador será amaldiçoado aos 100 anos, não é que haverá maldição ou morte nesse lugar. A ideia é a seguinte. Imagine uma pessoa que hoje viva até mais ou menos uns 100 anos. A gente diria que essa pessoa é amaldiçoada? Muito pelo contrário. De que uma pessoa foi muito abençoada porque chegou até os 100 anos. Então, o que ele está querendo dizer é que se alguém chegasse aos 100 anos e morresse nesse novo mundo, essa pessoa seria amaldiçoada. Qual que é a ideia por trás disso? É que não haverá a dor pelo luto nesse lugar. E a vida, ela será perene, será plena, de modo que não haverá fim. É a eternidade. Eles não teriam a dor pelo luto. E eles viveriam a ponto de que, mesmo que tivessem 100 anos, ainda seriam considerados jovens. Não teriam as dores que um corpo carnal, como nós temos hoje, sofre. As debilidades, as dificuldades que nós temos. E a ideia é que esse povo, que é muito importante que a gente tenha sempre esse contexto em mente. Essa palavra é direcionada para um povo que passou por muitas dificuldades no cativeiro. E quando eles saem do cativeiro, eles imaginam que todas as coisas, ou todas as dificuldades que eles passaram, elas não acontecerão mais. Mas eles começaram a ver novamente essas dificuldades. E a promessa atrelada ao que o profeta diz é que nesse novo mundo, nessa nova criação, essas dores não encontrarão lugar lá. Não haverão essas dores. Os velhos, eles viverão bastante tempo. Na verdade, a ideia de velhice está muito atrelada ao pecado, por exemplo. Porque é o pecado que traz o fim da vida, que corrói. E aqui não haverá isso. Se não haverá, se tiver um velho que morrer aos 100 anos, vai morrer jovem. É mais ou menos essa a ideia que o profeta quis dizer. Então, a ideia é que nessa realidade, a vida ela não seria quebrada como aquele povo estava experimentando. Eles não experimentariam mais aquelas mazelas que era próprio de um povo que acreditava que o retorno para casa seria o largar de todas as dificuldades. O que o profeta diz àquele povo é que havia uma outra realidade que eles ainda iriam experimentar. No trecho, versículo 21 ao 23, diz assim: Eles edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão longos como dias da árvore. E os meus escolhidos desfrutarão das obras de suas mãos por longo tempo. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Novamente, aqui a ideia de placa e caminho. Não quer dizer que lá haverá trabalho. Não é isso que ele está prometendo. Ele não diz necessariamente que haverá necessidade de construção nesse novo mundo.
O que ele está querendo dizer é justamente sobre a realidade que aquele povo passou durante muito tempo. E por isso que no início eu falei sobre essa conexão com o período da escravidão do Egito, o período do exílio e um período futuro. Por quê? Porque esse povo, por mais que fosse o povo de Deus, quando a gente avalia historicamente, eles passaram por situações como essas, de que eles eram obrigados a construir coisas que não eram para o seu próprio deleite. Eles foram obrigados no Egito a fazer inúmeras construções, a trabalharem por coisas das quais eles não iriam desfrutar. Esse povo, durante o período do exílio, trabalhou, plantou por coisas das quais eles não colheram. Esse povo, durante o período lá de Juízes, e também falado em Deuteronômio, falando das maldições por conta das desobediências, esse povo, eles foram avisados de que, se eles não seguissem a ordem do Senhor, eles plantariam para que outros povos colhessem daquilo que eles plantaram. E é mais ou menos essa a ideia. O que o profeta está querendo dizer é que nessa nova criação não haveria essa frustração de que o trabalho empregado pela mão deles seria para outro. Eles iriam desfrutar plenamente daquilo que eles construíssem. Não haveria essa grande tristeza por conta da maneira como o mundo funciona. Porque, se a gente parar para pensar, muitas das vezes o mundo funciona assim. É a nossa realidade, é o sistema mundano caído em seu pleno funcionamento, que traz atrelado a si grandes injustiças. E a ideia é que esse povo ele recebe uma promessa de que nessa nova criação não haveria injustiça. Não haveria atos corrompidos pelo pecado. E ele estende essa ideia de que eles não trabalhariam em vão para também que os filhos criados eles não seriam para a calamidade. Não haveria criação de filhos para a desgraça. Tem algumas traduções que vão falar sobre desgraça. Ou seja, não haveria um mundo de injustiça. Não haveria um mundo com um sistema caído que corrompe tudo aquilo pelo qual algumas pessoas trabalham. A ideia, novamente, no período de exílio, é que eles começaram a se deparar com esses grandes fatores de injustiça. E o que Deus fala por meio de Isaías é que nesse novo mundo, nessa nova criação, essas injustiças elas não encontrariam lugar, por isso que eles seriam plenamente felizes, plenamente alegres com tudo aquilo que eles iriam ver, tudo aquilo que estava ao seu redor. O que o profeta quer dizer é que o mundo não seria mais o regente do ritmo daquele povo. Eles não andariam mais pelas vistas do que o mundo, de como o mundo funciona. Seria um outro mundo, seria uma nova criação. Seria uma outra forma de lidar com tudo aquilo que estava ao redor deles. E nessa outra forma, não haveria a frustração da expectativa daquilo que eles se empenharam. E é mais ou menos essa a ideia que ele quer trazer. Então, não haveria nesse pós-exílio nesse pós-exílio eles estavam lidando com grandes instabilidades. Eles lidavam com exploração, injustiça e a promessa que essas coisas ficariam para trás. Eles nem iriam se lembrar disso. Que eles seriam plenamente felizes e alegres com tudo aquilo que estava ao seu redor. E continuando, o versículo 24 diz: E acontecerá que responderei antes de clamarem, e os ouvirei quando ainda estiverem falando. E aqui a gente vê o resgate de um relacionamento com Deus. Novamente, não é uma promessa de que tudo aquilo que eles falarem ou pedirem seria cumprido. Não é essa a ideia. A ideia é que haveria nessa nova criação haveria um pleno contato com o Criador. E nesse pleno contato com o Criador não haveria necessidade de barreiras como existiam. Não haveria necessidade de barreiras para a comunicação, para relacionamento.
Então a promessa, ela está diretamente voltada para o retorno da comunhão de Deus com o seu povo. E aí a gente volta no versículo 18, que diz que haveria grande alegria de Deus para com o seu povo. E por conta dessa grande alegria, haveria um pleno relacionamento. O que Deus promete por meio de Isaías àquele povo que passava por grandes dificuldades ou por grandes frustrações é que não haveriam barreiras para se relacionar com eles. Eles estariam próximos. Um iria ver o outro. Haveria pleno relacionamento. E a ideia é mostrar que não haveria barreira não só entre o povo e o seu Criador, não haveria barreiras entre Deus e o homem, haveria plena comunicação a entender aquilo que o povo iria sentir, ou o ser humano sentiria, e a maneira como Deus iria responder. O que o profeta, essa promessa atrelada, é que as angústias que muitas das vezes não encontravam voz dentro daquele povo, elas não existiriam mais. Haveria plena possibilidade de comunicação, plena possibilidade de relacionamento. Não só por uma promessa daquele momento, mas que se expande de uma tal forma que nesse mundo transformado, as barreiras físicas cairiam. E é importante que a gente entenda que aquele povo, para falar com Deus, tinha uma sequência de procedimentos a serem executados até que Deus dava uma resposta, por meio de um sacerdote. Toda essa estrutura de comunicação com Deus cairia. E é essa promessa que está presente aqui. E por último, no verso 25, diz: o lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá feno como o boi, e a comida da serpente será o pó. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Novamente, aqui nós vemos a plenitude a restauração plena da criação. E não está dizendo, e aqui não dá para a gente dizer que sim ou que não, que de fato o lobo vai pastar com o cordeiro. Não é essa a ideia. A ideia é o retorno da harmonia cósmica. Se a gente parar para pensar, o que Deus está dizendo por meio de Isaías é que havia uma esperança, havia a necessidade de um retorno para o Éden. Tudo que ele diz como vai funcionar era mais ou menos como funcionava no paraíso. O que ele promete àquele povo é que as dificuldades que eles estavam vendo, as dificuldades visíveis, eram coisas de um mundo caído. E que nesse mundo, nessa nova criação, essas dificuldades não encontrariam mais lugar. Então ele começa a falar com esse povo de que nessa nova criação, a esperança, ela não estaria nas coisas pueris desse mundo, mas nas coisas plenas que Deus apresenta, que da mesma forma que acontecia antes do pecado. Então, quando ele diz que haveria esse contato, que o leão comeria o feno, que o lobo iria pastar com o cordeiro, não é que ele está dizendo literalmente que isso aconteceria. O que ele diz é que nessa nova criação não haveria o conceito de medo ou ameaça. Não haveria mais essa grande preocupação do pavor. Dentro se não me engano, acho que é dentro do livro de Isaías também fala da criança que iria colocar a mão na toca da serpente e ela não teria medo. Por quê? Porque não haveria o medo. Não haveria a ameaça. O que ele promete é a restauração da criação. Se a gente parar para avaliar o texto, a gente observa que tudo aquilo que foi manchado pelo pecado foi restaurado. Havia a promessa de restauração. É como se fosse um caminho de volta para o Éden, só que de fora para dentro. O povo teria sua alegria restaurada, o povo teria uma nova natureza, uma restauração da vida, e essa restauração da vida iria propiciar não iria mais permitir as frustrações pelos seus esforços,
de modo que a comunicação e o relacionamento com Deus seria pleno e todo o cosmos seria restaurado. A grande promessa que é feita aqui é de que o mundo conforme eles conheciam não era o que de fato foi prometido. E aí começa o ajuste da expectativa. Uma vez que houve uma grande frustração, o que Deus fala por meio de Isaías é que a expectativa daquele povo estava no lugar errado e que havia necessidade de ajuste. E esse ajuste de expectativa fala de uma expansão dessa promessa, que não só aconteceria por meio da vinda de Cristo, mas pela consumação do reino. E é nisso que Deus fala para aquele povo manter os seus olhos. Não naquilo que estava ao seu redor, mas na consumação de todas as coisas. Seria uma garantia da serenidade e da harmonia da nova criação. E é para isso que Deus usa o profeta para dizer àquele povo de que as frustrações que eles estavam vivenciando, eram coisas daquele mundo. Eram coisas do sistema caído, de um sistema que é regido pelo pecado. Mas a grande promessa é que haveria novos céus e nova terra. Haveria um novo mundo. Haveria uma nova criação que seria plenamente transformadora para todos aqueles que foram chamados por Cristo. Entendido isso, temos 5 aplicações. A primeira é a seguinte, que nós vivemos nessa tensão do já e do ainda não. De que o reino de Deus ele já está presente, mas ele ainda não foi consumado. E viver nessa tensão exige de nós um ajuste de expectativa. Porque se nós cremos que o reino de Deus ele é presente, nós sabemos que aqui temos uma missão a ser cumprida. Só que quando entendemos também que ainda não foi consumado, e se não houver um ajuste de expectativa, nós começaremos a viver aqui achando que as coisas daqui são as promessas de Deus. E não é isso. Não é aquilo que a gente tem, não é aquilo que a gente quer conquistar. Precisamos, de fato, ter esse alinhamento. Então, talvez a gente esteja sofrendo provavelmente igual aquele povo, confuso, sem entender por que sofremos. Sem entender porque se Deus fez muitas promessas e nós cremos em um Deus que cumpre suas promessas, por que então sofremos? Por que então passamos por dificuldades? Por que então aquilo que está ao nosso redor não corrobora, não nos mostra essa plena vivência naquilo que Deus prometeu? A grande questão é que talvez as nossas expectativas estejam no lugar errado. E da mesma forma que Deus fala por meio de Isaías àquele povo, Deus também fala conosco, dizendo que talvez estarmos aqui com essas frustrações e depositarmos nas coisas daqui a nossa esperança, de repente é estar com os olhos nas coisas erradas. E o convite que Deus faz por meio do profeta àquele povo é: mantenham seus olhos naquilo que está no porvir, na nova criação. Numa criação onde haverá plena alegria, onde não haverá choro e não haverá lembrança do porquê chorar, não haverá morte, não haverá frustração, não haverá distanciamento entre o povo de Deus e o seu Deus. E haverá plena harmonia. Então, o primeiro convite é: devemos ter os nossos olhos nessa nova criação e não nas coisas daqui. Precisamos alinhar as nossas expectativas. O segundo ponto é que a obra da cruz ela nos livrou da culpa e do poder do pecado, mas ela ainda não nos livrou da presença do pecado. E o pecado ele está presente em tudo, em nós e em tudo aquilo que nós tocamos. E quando digo que nós tocamos, é por todas as coisas das quais nós somos representantes. Então, como diz a Escritura, se
por um veio o pecado, se por um homem veio o pecado, por um homem veio a redenção. Só que essa redenção, ela ainda está nesse período de tensão, de que ela iniciou, mas ela ainda não acabou. Todas as coisas das quais nós tocamos, elas estão envolvidas em pecado, porque essa raiz está em nós. Isso significa que esse sistema mundano, ele acontece, e a vida por meio dele acontece por conta do pecado. E nós não podemos viver nossa vida com os olhos nesse sistema. Nós não devemos viver nossa vida na perspectiva daquilo que as coisas que estão ao nosso redor nos trazem. E também nós não devemos viver nossas vidas na esperança das coisas que esse sistema injusto proporciona. Porque ele é um sistema pecaminoso. E porque essa raiz está em nós. Então, o segundo convite é que a nossa perspectiva, ela precisa ser outra. A gente não pertence a esse mundo. Nós pertencemos a um mundo de uma nova criação, a um mundo redimido, a um mundo onde não haverá o pecado. Então, as coisas que estão ao nosso redor, esse sistema mundano, ele não deveria ser o regente de nossas expectativas. Ele não deveria ser o que nos guia a querer outras coisas. Aqui eu não estou dizendo que a gente não possa desejar coisas boas, não é esse o ponto. A grande questão é que se o mundo, esse século, ele é caído, e nós, por meio da obra de Cristo em nossas vidas, conseguimos enxergar tais coisas, conseguimos enxergar esse decaimento do mundo, a nossa esperança não deveria estar nesse mundo. E eu sei que é uma grande dificuldade a gente conciliar essas duas verdades, porque de todos os lugares nós somos bombardeados de fontes de desejo, coisas das quais nós queremos, que são lícitas muitas das vezes. Só que nós colocamos a nossa esperança na realização dessas coisas. E aí nós parecemos aquele povo que foi alimentado de grandes esperanças em momentos de dificuldade, e quando essas dificuldades passam, eles acham que todas as dificuldades da vida passarão. Só que não. Elas continuam. Por quê? Porque esse mundo é caído. Então nós devemos viver entendendo que esse mundo, esse sistema, ele é caído. Ele é regido pelo pecado. Essa raiz está em nós. O terceiro ponto é que a esperança que é pregada, a esperança bíblica, ela não pode ser um otimismo político ou um escapismo que a gente queira. E quando eu digo um otimismo político, eu não estou necessariamente falando de política, mas eu digo comparando com o que acontecia naquele povo. O que eles queriam era um retorno da época do reinado de Salomão. Só que não aconteceria. O reino não se tornaria unido conforme eles esperavam que fosse. A restauração ou a redenção do povo de Israel não seria tal como foi na época do reino unificado. Tanto que quando Jesus vem, muitos ainda não conseguiriam acreditar que aquele era o Messias, porque a esperança deles era num retorno de um grande poderio militar, uma grande potência política. E o que isso comunica conosco hoje? Que a nossa esperança não deve ser esse otimismo político. Não deve ser a plena restauração política ou física de um grande reinado. Não é aí que deve estar a nossa esperança. Tampouco a nossa esperança deve estar no escapismo, de modo que a gente queira de todas as formas fugir desse mundo, de modo que a gente viva uma vida reclusa, distante de de todas as mazelas que esse mundo proporciona. E equilibrar essas duas vontades não é fácil, porque a gente quer fugir dos problemas desse mundo. Só que a gente precisa lembrar da palavra de Jesus. Diz que quando ele ora, não é para que a gente seja livrado do mundo, mas do mal. Haveria necessidade de uma presença no mundo, mas um distanciamento do mal. Então, só que também nesse mundo, a gente não vem aqui para um pleno reino físico. E não é isso o convite da esperança bíblica.
E nós precisamos entender como equilibrar essas duas coisas, que não pode ser um escapismo nem uma esperança política. Entender que a obra de Cristo, ela possibilita, e aqui um convite para nós, de que essa obra ela possibilita enxergarmos, entendermos a necessidade da salvação e sabermos que a salvação ela vem com um propósito para que por meio de um povo escolhido o reino de Deus seja visível, mas não um reino político. E não pode ser um escapismo, porque se houver esse escapismo, quem vai pregar o reino? Que vidas anunciarão o reino? Então cabe a nós entendermos que precisamos equilibrar essas duas coisas. De que não é uma vitória política que queremos, mas também não é um escapismo que nós estamos buscando. Que nós vivemos, fomos chamados para viver justamente nessa tensão, nessa dificuldade, nessa lacuna, que há necessidade, por meio de nossas vidas, de sermos um representante de um reino do qual nós fomos chamados, mas não é para uma instauração de um reino político que vai arrasar com todos os inimigos que nós vemos. E precisamos ter a noção desse equilíbrio. Quarto, que a nossa esperança, ela não pode depender das circunstâncias. A nossa fé, ela não pode ser medida por aquilo que nos cerca. Por quê? Porque aquilo que nos cerca está corrompido. A medida do sucesso não pode ser aquilo que a gente enxerga que conquistamos ou não. A medida da nossa esperança, ela não pode depender do que a vida nos traz. Nós precisamos entender que viver de acordo com essa verdade exige de nós sabermos quem Deus é e sabermos quem nós somos em Deus. Porque com muita facilidade nós perdemos isso de vista, de modo que começamos a enxergar como talvez bênção somente aquilo que a gente conquista, ou aquilo que por meio da graça de Deus alcançamos. Só que nossa esperança não pode estar nas coisas que nos cercam. E é justamente essa palavra que Deus usa o profeta para trazer ao povo, de que tudo aquilo que estava cercando aquele povo naquele período pós-exílio eram coisas que não estava às vezes dizendo que Deus era poderoso, de que Deus era salvador. Por quê? Porque a medida do sucesso estavam nas coisas que eles enxergavam. E não deveria ser assim. Cabia não só àquele povo, mas cabe a todos nós entender, compreender que num novo mundo ou numa nova criação, o foco do sucesso ou da alegria está plenamente voltada para Deus. Não naquilo que Deus faz ou naquilo que nós temos hoje como posse, mas na realidade de como Deus nos conduz. E enxergamos sucesso, e é muito importante que a gente entenda isso, que é atingirmos justamente a razão pela qual nós existimos. Uma vez que cumprimos um chamado, ali está atrelado o sucesso, independentemente das coisas que nos cercam, que nós conquistamos. O convite para aquele povo e para nós é que nós não podemos depender das circunstâncias para que haja em nós alegria ou felicidade ou plenitude. Não é para isso que fomos chamados. E por último, viver na tensão significa praticar aqui os princípios que vemos no reino que há de ser consumado. Isso significa, e creio que seja a parte mais complexa da coisa, que é viver aqui da mesma forma como viveremos lá. E não é fácil. Não é fácil viver aqui entendendo a plena harmonia de um reino cósmico quando nós vemos coisas que desdizem isso. Como viver aqui num mundo injusto, sabendo que devemos viver de forma justa? E aí começam os nossos inúmeros conflitos com as grandes questões que a vida nos traz. E esse é o chamado de todo cristão.
de viver num mundo caído como se estivesse vivendo na eternidade. Porque uma vez que um povo vive conforme a eternidade no mundo caído, todos aqueles que nos rodeiam vão enxergar a glória de Deus. E esse é o grande convite. Viver aqui como se estivéssemos vendo lá, porque se fizermos isso, o reino de Deus estará presente. Será notório a plenitude do reinado de Cristo. E deve haver em nós um grande alinhamento de expectativa para que isso seja realidade. Vivermos como se as mazelas da vida não fossem suficientes para apagar a nossa alegria. Vivermos como se houvesse uma plena harmonia, mesmo num mundo que é plenamente injusto. Vivermos como se a vida ela tivesse pleno sentido, mesmo quando a gente olha ao nosso redor e não encontra a razão pelas coisas das quais nós passamos. Não é simples, mas esse é o convite que é feito para nós. Concluo dizendo algumas coisas. Que o texto, a profecia falada por Isaías, ela vai dizer que haveria uma restauração de alegria, uma restauração da vida, uma restauração da ordem quebrada, da maldição do Éden. Então, da mesma forma que o ser humano foi castigado no Éden com a efemeridade do trabalho, isso seria restaurado por meio de uma nova criação. Haveria uma restauração de relacionamento, haveria uma restauração da queda, e a vida ela não seria mais tão frágil como ela é. Que o trabalho ele deixaria de ser frustrante. Essas tristezas do nosso cotidiano, elas não existiriam mais. Não haverá mais distanciamento ou silêncio entre nós e o Criador. Não haveriam mais essas distâncias que impossibilitariam um pleno relacionamento. Seria a plena restauração de tudo aquilo que foi criado, de forma que viveríamos em plena harmonia. E seria a marcação do fim desse reino caído, para a consumação de um reino plenamente governado pelo nosso Senhor. A grande questão é que somos chamados para viver dentro dessa tensão. E viver nessa tensão é entender que esse texto nos mostra um caminho para casa, um caminho de volta para o Éden. É saber que aquilo que nos cerca não é o nosso lar. Aquilo que nos cerca são só as coisas desse mundo. E nós não podemos adotar como plena verdade ou como um pleno lar somente aquilo que nos cerca. Esse convite para casa não é um convite da mesma forma, não é uma casa como nós imaginamos, e não é um voltar para casa de qualquer forma. É voltar para casa com uma grande transformação de mente e corpo. E uma mente e um corpo transformado, ela possibilita um pleno desfrutar de tudo aquilo que foi criado. Isso nos mostra que Deus não tem um plano B. Tudo aquilo que Ele criou será plenamente desfrutado. E por mais que as dificuldades dessa vida elas sejam presentes em nós, por mais que a gente passe por questões que a gente não entende o porquê, tudo isso seria transformado. Tudo isso seria mudado. Tudo isso deixará de fazer sentido com a restauração do reino de Deus. E a ideia é que esse plano B, que muitas das vezes a gente acha que existe, não tem, ou não está voltado para aquilo que nós enxergamos. Está para muito além daquilo que vemos. E aí as coisas que passamos por esse mundo, elas ou deixam de fazer sentido ou começam a fazer sentido em Cristo. É uma transformação de mente que nos força a viver aqui como se já estivéssemos vivendo lá. E aí a gente começa a ter contato, a entender o motivo pelo qual nós fomos criados. E a entender que sim, nesse mundo existem muitas dificuldades. Que sim,
Muitas das vezes nossas expectativas serão frustradas, nossas esperanças elas não se cumprirão, porque na verdade nenhuma delas se cumprirão aqui. E se elas se cumprem aqui, de repente nossas expectativas não estão tão alinhadas como deveriam. Nossas expectativas devem estar no cumprimento e na consumação do reino de Deus. Isaías 65 nos lembra que, com ternura e firmeza, Deus não falhou. Deus não falhou. E essa grande frase, esse grande chamado para aquele povo que vivia no exílio, que passou pelo exílio e estava no momento pós-exílio, e para nós também hoje. Deus não falha. Mesmo que as coisas ao nosso redor indiquem que sim. Mas em nós deve haver um alinhamento de expectativa, sempre nos fazendo lembrar que a plena verdade e a plena comunhão com Deus existirá na consumação. A redenção começou, mas ela ainda não terminou. O retorno aconteceu, mas a nova criação ainda está por vir. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua verdade. Muito obrigado, Senhor, porque o teu amor e a tua grandeza proporcionou um retorno para casa. Te pedimos, Senhor, que cada vez mais nosso coração venha a ser convertido a Ti, de modo que os nossos olhos venham estar nas coisas nas coisas eternas, não nas coisas desse mundo. Que nossas expectativas, Senhor, venham a ser alinhadas conforme a Tua vontade. Que em nosso coração venha a haver apenas um desejo, te agradar. Que venhamos viver uma vida que reflete a tua glória. Não por nós, mas por ti. Senhor, entregamos a ti tudo aquilo que nos aflige. Todas as nossas dificuldades, desesperos, todas as nossas tristezas, angústias, para que em nós venha a haver uma mudança de visão, uma mudança de olhar, e que nossa expectativa venha estar num reino vindouro, na plena consumação do teu reino, no pleno governo teu sobre todas as coisas, de modo que nossa alegria venha estar sempre atrelada a essa promessa, e que nossa esperança nunca venha deixar crescer em nós uma mentira de que tu faliu. Confirma em nós, Senhor, a verdade do teu chamado, confirma em nós a verdade da tua palavra, confirma em nós a verdadeira esperança. Amém.